em Lucas 8:43. Não sei se o pessoal vai colocar aí na tela, mas a palavra começa assim. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curado. Todo mundo já conhece essa passagem, ela é bem conhecida. E quando eu comecei a ler essa passagem, a situação dessa mulher, para a gente entender o que acontecia na vida dela. A passagem cita que essa mulher ela já havia 12 anos com esse problema. Ela pegou tudo que tinha, ela pegou todo o seu dinheiro, ela gastou tudo aquilo, gastou sua força, gastou essa energia para alcançar essa cura. Mas, infelizmente, ela não conseguiu alcançar isso. E para a gente entender como que era difícil a vida dessa mulher, lá em Levíticos 15, no versículo 25, fala que pessoas que tinham o problema dessa mulher, pessoas que passavam por essa situação de fluxo de sangue, eram pessoas consideradas impuras, eram pessoas que não podiam viver em contato com as outras pessoas da comunidade, elas viviam em isolamento total, elas não poderiam ter contato com ninguém, porque além dessa pessoa ser impura, a pessoa que tivesse contato com ela também seria impura. Então a gente começa a ver que, além de ela ser doente, além de ela ter um problema, ela também vivia uma vida limitada. Ela também estava limitada àquele ambiente dela que ela não poderia conviver nada além daquilo que rodeava o espaço dela. E é engraçado que a gente começa a pensar, quantos de nós, às vezes, não conhecemos alguém que vive uma vida limitada, ou até nós mesmos vivemos, de alguma forma, limitados a nossas preocupações, as nossas angústias. É engraçado, eu acho que todo mundo conhece alguma pessoa que, alguma vez, a gente sempre tem algum amigo que, eu tenho um negócio, Celso, cara, eu invisto tudo, eu procuro conhecimento, eu procuro pessoas que estão ao meu redor, que têm a mesma base, eu procuro saber o que está acontecendo, invisto aqui, invisto ali, mas esse negócio nunca vai para frente. Nunca rende, eu não consigo faturar, eu não consigo crescer. Ou aquelas pessoas que estão querendo um relacionamento. Celcinho, eu procuro, sabe, as minhas amigas me indicaram, era um rapaz tão bom, era um moço tão bom. Eu sei lá, sabe, às vezes até, eu não sei o que acontece, sabe, bate com o meu horóscopo, tem as mesmas ascendentes, a pessoa procura até nisso. E aí você começa a ver que a base para resolver o problema não tem sido boa. A pessoa tem procurado em todos os lugares, menos em Deus. E eu acho que é isso que acontece, isso que estava acontecendo com a vida dessa mulher. Ela já tinha procurado em todos os lugares, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ela tinha procurado diversas soluções, mas nenhuma nessa terra conseguiu alcançar aquilo que ela precisava, que era a cura. E às vezes a gente tem que pensar, o que tem me limitado, aonde eu tenho procurado, o que tem transformado a minha vida em um lugar que não vai para frente. O que tem feito com a minha vida ela não prossiga, ela não evolua. E eu lembro que eu acho que lá para a época da Covid, eu acabei entrando naquela estatística. As pessoas que tiveram problema com ansiedade, já estavam totalmente preocupado com aquele clima. Eu já vivi uma pressão enorme dentro do meu serviço. E aí começou aquela época de Covid. E aí eu falei, nossa, meu Deus, isso aí está acontecendo. E eu já era uma pessoa ansiosa. Eu entrei naquela estatística das pessoas que tiveram crise de pânico. Eu falei, agora mais essa. Já não basta as dores de cabeça do dia a dia no serviço, agora eu tenho isso. Eu lembro que foi muito engraçado que quando eu cheguei no hospital lá, para ter a consulta, aí a doutora falou, eu posso ser sincero com você? Você não tem nada de Covid. Eu falei, ufa, amém, glória a Deus, mas eu acho que você tem síndrome do pânico. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, o que tem que fazer agora, doutora? Você vai ter que ter um acompanhamento psicológico, vai ter que gastar um tempinho com isso. Eu falei, não, eu não posso, eu não tenho tempo para isso. E aí eu me posterguei muito. Hoje o que eu estou falando para vocês não é um conselho, eu aconselho, se você tiver isso, procurar um médico. Mas o que eu fiz, eu falei, Deus, sinceramente, eu não tenho tempo para isso.
A única coisa que eu tenho é você. E eu me vi em muitas situações que, às vezes, cara, quem tem ansiedade sabe como é que é. Do nada você começa a ficar preocupado, você começa a ficar sem ar, você acha que você vai morrer. E eu comecei toda vez que eu estava nesses momentos, eu falei, Deus, não é possível. Eu tenho que ter uma solução para isso na minha vida. Eu não posso ficar limitado a isso. Tudo que eu vou fazer, eu começo a ficar sem ar, eu começo a ficar preocupado. E eu falei assim, Deus, eu não vou viver dessa forma. Eu não quero mais viver limitado desse jeito. E eu começava, toda vez, quando eu começava a ficar assim, eu falava, Deus, a minha vida está sobre as suas mãos. Eu não vou ficar limitado a isso. Eu não vou mais me prender a essa situação. Eu não vou deixar que isso tome meu coração. E aí eu começava a me acalmar, respirava fundo. E eu comecei a ter aquilo que Deus queria para mim, confiança nele. E às vezes é isso, irmãos. Às vezes as nossas limitações, elas persistem, porque nós procuramos em todos os lugares, menos naquele que pode resolver, que é Jesus. E a gente precisa fazer essa autorreflexão todos os dias da nossa vida, porque o que Deus quer entregar para nós é muito grande, é muito poderoso. O que você, talvez, o que tem te limitado, é aquilo que tem deixado de você viver o que Deus tem para a sua vida. E eu creio que, lá no versículo 8, no capítulo 8, 44, fala assim, continua. E chegando por trás dele, tocou na hora de suas vestes, e logo se estancou o fluxo de sangue. Eu acho que é isso, irmãos. Hoje você tem que ter a consciência, Deus, eu não posso resolver, não está na minha mão o poder disso, mas está aqui, ó. Eu entrego suas mãos. Eu toco em você e procuro a cura para o meu problema. Senhor, aqui está as minhas limitações, aqui estão as minhas dúvidas, aqui estão os meus medos, aqui está a minha ansiedade, aqui está aquilo que eu não posso fazer, aqui está aquilo que eu não posso controlar, tudo aquilo que só você, Deus, pode fazer. E, meu irmão, na hora que você tiver essa consciência, tudo vai melhorar na sua vida. Sabe por quê? A gente não pode confiar no nosso braço. Quando a gente começa a achar que nós podemos resolver o problema dentro da nossa casa, que nós podemos resolver o problema dentro do nosso trabalho, dentro do nosso serviço, nós começamos a tirar o espaço de Deus trabalhar. E quando a gente tira isso, a gente começa a falhar. E uma coisa eu quero te dizer hoje. A escolha de viver uma vida plena ou limitada é sua. Preste atenção nisso. A escolha de viver uma vida plena ou limitada está em suas mãos. Você quer viver um casamento abençoado? Você quer viver um negócio abençoado? Você quer ver um bom relacionamento com seus filhos? Você quer ter uma cura? Você quer vencer um problema? Você quer alcançar aquilo que nas suas mãos não tem frutificado? Comece a entregar para Jesus. Porque a escolha de uma vida plena ou limitada está em suas mãos. E o que você vai escolher hoje? Aquela mulher, ela escolheu sair da limitação dela e ir até Jesus e alcançar a cura. Eu acho que não existe poder mais poderoso do que esse. Ou a gente começa a pensar, eu vou até Jesus, ou a gente sempre vai viver uma vida limitada. E continuando lá em Lucas 8,45, continua falando assim, e Jesus disse, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Então aquela mulher, ela já estava ali 12 anos nesse problema, e agora ela se vê curada. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ainda ela era uma pessoa que até que provasse o contrário, ela devia estar dentro do seu isolamento. Ela devia estar ali, separada das pessoas. Eu creio que quando ela saiu do seu isolamento, ela se colocou em perigo. Porque ela não devia sair daquele lugar, mas ela falou, é minha única oportunidade. Eu vou até Jesus. Eu tenho que me curar. Mas ao mesmo tempo, eu fico imaginando a mente dela. Eu não devia estar aqui. Se alguém me vê, eu posso ser punida.
se alguém me ver nessa situação, eu posso ser repreendida. Então, aquele momento, ela começa, eu tenho certeza que ela começa a ficar preocupada. Ela começa a ver aquela situação na vida dela, e ela começa a se preocupar de uma certa forma. E quem era ela ali no meio daquela multidão? E, às vezes, quantos de nós, através de quando nós começamos a entregar nossas vidas a Jesus, entregamos nossos problemas, ainda assim, mesmo curado das nossas limitações, às vezes nos sentimos culpados, não merecedores. Quantas das pessoas, é incrível, a pessoa, às vezes, Celso, eu lutei tanto para passar naquele emprego, alcançar aquela vaga, mas agora que eu consegui, eu não me sinto digno de estar ali. Caramba, você batalhou. Cara, mas olha, eu não sinto, eu acho que eu não vou dar conta. Celso, olha, eu estudei horas e horas para passar naquele concurso, mas agora eu me sinto limitado, eu não consigo, eu acho que eu não sou digno, é muita coisa, é muita matéria, eu não vou conseguir. E às vezes as pessoas se limitam, já recebeu a cura, mas ainda está limitado, ainda se sente culpado de não pertencer, de não estar ali, não merecedor. E isso me lembra muito uma época que, quando eu comecei a congregar ali na missionária do Campos Elísio, foi uma época muito boa para mim. Eu estava por muito tempo afastado do Senhor, de certa forma, não tinha um bom relacionamento. E quando eu comecei ali, meu coração estava fervendo, aquele primeiro amor. Nossa, agora eu vou servir, eu vou fazer. E foi uma época muito boa. Só que eu lembro que, quando eu comecei a ver que alguns amigos meus começaram a crescer mais, ter mais oportunidade, eu falei assim, Deus, caramba, eu também quero isso, por que o Senhor não me dá essa oportunidade? Por que eu não estou igual aos meus amigos ali pregando? E eu mesmo comecei a me diminuir. Eu já tinha recebido, eu estava por muito tempo afastado de Jesus, estava ali fora de um relacionamento sério com Deus, e agora que eu estava vivendo algo bom, eu comecei a me falar, eu não sou merecedor disso, eu sou pouco, eu sou uma pessoa que não tem condições de viver isso. E aí era engraçado que, uma época, eu comecei a falar, cara, eu vou começar a fazer o que tiver ao meu alcance, e amém, é isso. E, sem querer perceber, todas as vezes que alguém precisava ir para a igreja, eu tinha lá meu Corsinha, não tinha ar, não tinha trava elétrica, mas pelo menos dava para levar a galera para a igreja. E aí eu comecei lá, alguém falou assim, você sabe quem mora perto ali que pode levar? Eu falei, eu moro perto. Está precisando de carona para o culto de jovens. Bora, vamos embora. Vamos lá dentro do meu carro. Falei, o meu carrinho é humilde, mas acho que o irmão não tem muita opção, não, né? Não dá para reclamar. E começava a levar a galera, e foi um, e foi dois. E aí eu comecei a todo dia, leva para a célula, leva para o culto de jovens, leva para o culto de domingo. E eu comecei a exercer isso sem perceber, comecei a ser o caroneiro da igreja. Todo mundo que precisava, liga para o Celcinho que ele leva. Irmão, eu andava, hein? Eu lembro que eu moro ali na Andorinha, ali na Zona Oeste. Tinha vez que eu ia lá na Lagoinha, passava no Ribeirão Verde, passava ali no Parque Ribeirão, dava a maior volta, só para levar a galera para a igreja. E aquilo ali eu fui fazendo sem perceber, comecei a dar carona para o pessoal. E aí, daqui uns tempos, quando foi, eu estava um dia lá na igreja, e aí a minha líder de célula, ela falou assim, o Celcinho não tem que falar dele, menino abençoado. Está precisando de uma carona, ele está lá disponível. Celcinho, Ministério do Caroneiro. Cara, né, parece engraçado, mas naquela hora o Espírito Santo tocou na minha vida de uma forma e falou, você estava lá reclamando que seus amigos estão lá pregando, está dando uma palavra de oferta e você não está fazendo nada, mas ninguém está fazendo o que você faz, esse ministério é só seu. E aí Deus começa a trabalhar no meu coração. Tem dia que teve gente que queria ir para a igreja e não conseguiu. Quando te conheceu, começou a ter contato com Jesus. Teve dia que teve pessoas que passou o pior momento dela. E quando descobriu que você, que era o cara que era das caronas, ela teve acesso a Jesus, ela vivenciou algo diferente. Teve pessoas que estão aqui até hoje, porque todo dia você foi na porta da casa dele e levou ele para a igreja. E se não fosse você, ele não estaria aqui.
naquela hora, aquilo que me causava diminuição, aquilo que me causava um aspecto ruim na minha vida, aquilo que eu achava que não era poderoso, começou a ser algo que transformou a minha vida. Eu falei assim, é isso aí. Às vezes, a gente se coloca dentro de uma multidão de culpas. A gente se coloca dentro de uma multidão de limitações, aquilo que a gente não pode resolver, aquilo que a gente não pode fazer, mas sem perceber, Deus já está usando a sua vida de uma forma e você só precisa abrir os olhos para isso. Às vezes é isso, irmão. Às vezes a gente acha que o que Deus tem para fazer para a nossa vida é da nossa forma, é do jeito que nós pensamos. Mas naquele momento, lá em Lucas 8:46, Jesus fala assim, alguém me tocou, porque bem que conheci que de mim saiu virtude. Então eu comecei a ver que aquilo que eu fazia poderia ser nada para mim, mas através daquilo, Deus usou como uma virtude na minha vida. E às vezes é isso. Às vezes a gente tem que começar a perceber que, mesmo em meio às nossas culpas, mesmo em meio às nossas limitações, mesmo em meio àquilo que a gente acha que a gente não pode viver, é isso que Deus tem trabalhado em nós. Aquilo, às vezes, que te limita, aquilo, às vezes, que não é muito para você, é isso que Deus vai te usar como uma virtude. É isso que Deus vai colocar dentro para você viver o melhor dele. Aquela mulher podia estar com o pior pensamento naquele lugar, ela podia estar com as piores da culpa, ela podia estar se sentindo totalmente com medo de alguém ver ela ali, mas somente Jesus conseguiu ver o que realmente ela tinha, que era virtude. E quando ela toca em Jesus, Jesus fala, de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Então eu quero te falar, às vezes você pode pensar assim, cara, o que eu faço dentro da igreja, ou o que eu faço dentro do meu trabalho, às vezes na excelência do seu serviço, você acha que não pode ser nada, mas Deus está usando isso como uma virtude para você alcançar pessoas para Jesus. Não desvalorize aquilo que você faz, porque pode ser simples para você, mas às vezes um bom dia muda a vida de alguém. Às vezes uma palavra que você entrega, olha, eu não sei o que aconteceu hoje na sua vida, mas eu estou falando, Jesus te ama. Quantas vezes um testemunho desse não aconteceu, que pessoas que apenas receberam um Jesus te ama, voltaram para Jesus? Irmão, não desvalorize aquilo que você faz para a obra de Deus, porque toda vez que você começa a entender que o que você faz no seu dia é importante para Deus, aquilo que você começa a exercer traz virtude para a obra. E aí a palavra continua, lá em Lucas 8, no versículo 47 e 48, diz assim, então vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou, diante de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como logo sarara. E ele disse, tem de bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, e às vezes é isso. Às vezes, igual eu falei, a gente se limita às nossas situações que nós vivemos, nós nos limitamos aos nossos medos, mas nós nunca podemos perder a fé. Porque de tudo que essa mulher passou, o primeiro start que deu para ela viver realmente aquilo que Deus tinha para a vida dela foi a fé. Porque se ela não tivesse tido fé, que se ela saísse do isolamento dela, que se ela pudesse enfrentar alguma repreensão por estar entre o povo, se ela não tivesse fé que ela seria curada, ela nunca ia viver a próxima fase da vida dela. Ela nunca ia viver a cura na vida dela. E às vezes o que falta em nós, irmãos, é fé. E uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias, irmãos, que a fé tem que ser a nossa base. Porque, sabe, hoje, todo dia, eu acordo de manhã e eu já imagino que eu já saio no negativo, eu saio precisando vender, eu preciso trabalhar, eu preciso casar, eu preciso comprar minhas coisas, eu preciso alcançar isso, e eu já saio com 1 milhão de coisas. Só que se eu não tivesse fé,
eu não estaria aqui hoje. Porque tem momentos na nossa vida que a fé ela precisa ser necessária. Porque ela é o combustível para, dentro de uma perspectiva ruim, te levar para um próximo nível. Porque apesar das minhas dificuldades e a dificuldade de todos nós, quando nós exercemos fé, é isso que faz a gente ir para o próximo nível. Sem a fé, a gente sempre vai viver no nosso cantinho, a gente sempre vai viver a nossa zona de conforto. Todo mundo já ouviu dessa tal zona de conforto. A zona de conforto que a gente não precisa fazer mais do que necessário, a gente não precisa se colocar em situações ruins, irmãos. Uma coisa que eu tenho entendido é que ser crente não é fácil. E se está fácil, está errado. Porque todas as vezes que eu falei assim, Deus, eu vou começar a fazer, eu vou começar a querer viver algo poderoso, 1 milhão de barreiras apareceram na minha vida. Mas em todo momento, o que mais me deu força para exercer algo poderoso na minha vida foi a minha fé. Porque a fé, ela não se importa com o ambiente, ela não se importa com a limitação, a fé ela não se importa com a condição, ela não se importa se o médico falou que não tem cura, ela não se importa se você acha que você não consegue, a fé ela não se importa com o ambiente que você acha que será impossível, a fé ela não se importa, porque a partir do momento que você começa a exercer fé, uma nova realidade se torna dentro da sua vida. Um filho nasce, um casamento acontece, uma igreja começa a ser levantada. Quando nós começamos a exercer fé, a fé ela transforma a nossa vida. Aquilo que era impossível se torna realidade. Aquilo que era pouco se torna muito. Aquilo que era insignificante se torna algo de virtude. Irmão, se você não exercer fé, você sempre vai viver uma vida limitada. Mas se você começa a exercer fé de forma certa, se você colocar os seus problemas em Jesus, tudo pode mudar. Tudo pode se transformar. A ação dessa mulher, de ela sair daquele ambiente, esse mover de fé dela, foi o que trouxe resultado. E eu acho que hoje o que nós vivemos aqui, irmãos, pessoas que deram a primeira palavra de oferta, pessoas que estão aqui dando a primeira palavra igual eu, atos de fé, irmão. Hoje eu precisei matar 1000 leões para estar aqui hoje. Só Jesus sabe. Mas eu tive fé que hoje eu ia entregar algo. E mesmo quando a minha cabeça falou assim, nossa, eu acho que o que eu vou pregar não vai alcançar ninguém, mas o Espírito Santo falou assim, alguém vai precisar, e você vai estar lá para falar, mesmo que a maioria não entenda, alguma pessoa vai estar lá, e tenha fé, que se eu coloquei essa palavra no seu coração, alguém vai precisar disso para viver o próximo nível na vida dela. Sabe, eu não sei qual é a condição que você entrou aqui, eu não sei o que você está precisando de fé, eu não sei qual é o próximo nível que você quer alcançar. Eu não sei aquilo que está dentro do seu coração te angustiando. Mas Jesus falou para mim, hoje te dizer, tenha fé. Tenha fé para viver o próximo nível. Porque hoje o que pode ser difícil para você, para Deus não é. Porque aquilo que pode ser, às vezes, complicado para você, para Deus não é.